Vamos dar início a mais um culto de celebração. Sou grato a Deus por essa noite, pela vida de vocês. Nós tivemos pela manhã uma santa ceia maravilhosa. Meu Deus, quem esteve aqui aí está com seu coraçãozinho afogueado. Quem não veio perdeu. Mas foi lindo. E a certeza que tenho no meu coração é que o maná ainda não acabou. Amém? Se você estiver fome, creia, há um bom pão para ser derramado nessa noite. Se você estiver sede no seu coração, beba do rio de Deus. Queria convidar você para ficar de pé. Aleluia. Conecta o teu coração nessa noite com o Senhor, com os céus. Eu não sei qual é a expectativa que está no seu coração, mas há uma certeza no meu coração de que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Então corresponda ao que vai ser ministrado. Nós muitas vezes vemos para a igreja com aquela prontidão em receber, mas eu queria que você ajustasse o seu coração para dar a Ele, ofertar a Ele a sua adoração, ofertar a Ele o seu louvor, ofertar a Ele as suas mãos levantadas. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Então alinha aí no teu coração, começa a agradecer. Vamos dar a Ele glória, honra, louvores, adoração, gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, por todos os seus benefícios que têm se chegado sobre as nossas vidas. Vamos agradecer por tão grande salvação, pelo seu grande amor, que não desiste de nós, que nos ama, que nos cuida a cada manhã. Conecta aí o teu coração a Ele. Oh Pai, nós te adoramos nessa noite. Te adoramos nessa noite. Oh, você pode ministrar a Ele aí no seu coração. Fale um pouquinho aí a Ele. Diga algumas palavras de gratidão a Ele. Agradece a Ele. Bendiga o nome dEle. Deixa Ele ouvir a tua voz. Vamos fazer aqui nessa noite um altar de adoração a Ele, rendendo graças, rendendo louvores, bendizendo, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia! Oh! Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos nessa noite, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pela tua salvação, pelo teu cuidado, pelo teu perdão, pela tua remissão, pela tua justificação. Oh, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Obrigado, Pai, por ter nos tirado do lamaçal do pecado, da morte, onde não havia expectativa, e nos colocou em uma posição de filho, em uma posição de justos, em uma posição de salvo. Pai, como o nosso coração se alegra diante de Ti, por todos os Teus benefícios. Levantamos mãos santas a Ti nessa noite. Levantamos mãos de adoração. Tu tem liberdade neste lugar. Tu tem liberdade neste lugar. Tu tem liberdade neste lugar. Obrigado por essa noite, por cada coração, cada vida que entrou neste lugar. A nossa oração como ministro do Senhor é que haja vida sendo derramada no nome de Jesus. Que cada um que chegou aqui nessa noite, nós oramos para que os fardos pesados sejam removidos, que a gente venha sair daqui dessa noite de formas diferentes. Corações tristes saiam cheios de alegria, coração tristes saiam cheios de expectativa, corações mortos saiam cheios de vida, corações mortos sejam ressuscitados nessa noite. Espírito de cura, sinais, maravilhas, cura liberada,
vida para a sua alma, no nome de Jesus. Ouvidos abertos, olhos abertos, para enxergar o amor de Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida que vai chegar aqui nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Vamos ministrar louvores a Ele. Dê a Ele o seu louvor aí onde você está. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória. A minha vida está cheia da sua glória, da sua glória. Profetize isso agora. Diga: a minha vida está cheia da sua glória, da sua glória. Declare: os meus filhos estão cheios da sua glória, da sua glória. O meu casamento está cheio da sua glória, Senhor. A minha cidade está cheia da sua glória, porque não há um nome como o do Senhor. Jesus Cristo, Deus o elevou acima de todo principado, potestade, reino e domínio. Não há um só como tu, Senhor. E nós te adoramos, e nós te adoramos, Senhor. A minha vida está cheia da sua glória, da sua glória. A minha vida está cheia da sua glória, da sua glória. Toda tristeza salta de alegria por causa da presença. Toda tristeza salta de alegria por causa da presença. Todo medo se esvai, todo pânico se esvai, toda pressão sobre sua mente se esvai, sobre o seu coração se esvai agora, por causa da unção que quebra jugo. Ei! Ele te carrega nos seus braços. Se você não pode andar, se você não pode andar, Ele é o seu Pai. E a tristeza salta de alegria por causa da presença, por causa da presença. E o jugo se vai, e o medo se vai, e a alegria transborda. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome
e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. O nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Jesus, os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam,
glória. Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória e acima. Pois teu é o reino, tu é a glória acima de todo. Pois teu é o reino, pois teu é o reino, tu é a glória e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou tão bom pra mim.
Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nada se compara ao teu amor, Jesus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Um coração de ministro. Eu gostaria de perguntar aqui a vocês, eu sei que algumas pessoas não vão saber responder essa pergunta. Talvez não saibam responder agora no começo da pregação, mas provavelmente talvez consigam responder mais tarde depois que eu ouvir, tá bom? A pergunta que eu quero fazer para vocês, e não quero só fazer essa pergunta, eu quero que você tenha a ousadia, como eu estou a ousadia hoje de perguntar, eu quero que você tenha a ousadia de responder ficando de pé. E qual é a pergunta? Eu me vejo como um ministro de Deus. Você se vê como um ministro de Deus? Quem se vê como um ministro de Deus, eu gostaria que ficasse de pé. Diga assim, essa palavra é para mim. Ok. Vocês que não se levantaram, que ainda não se enxergam como um ministro, talvez vocês não saibam bem o que é um ministro do Senhor. E no decorrer da palavra, você se descubra um ministro do Senhor. E se você se descobrir um ministro do Senhor, depois, no final da pregação, eu vou novamente fazer a pergunta, tá bom? Vamos lá. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler
a partir do versículo, deixa eu me organizar aqui, a partir do versículo, do 1 ao 4. Vamos ler do 1 ao 4. É esse, garoto. Palavras de Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. Ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Você pode dizer, mas o que é que isso tem a ver? Isso aqui está dizendo quando vê a palavra de uma forma verídica, escrita na história, com o nome de todos os reis, para dizer essa palavra aconteceu nesse tempo. Essa é uma palavra verídica. A partir aqui do versículo 4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Veja a palavra, algumas palavras contidas aqui nesse versículo 4 e 5 de Jeremias, capítulo 1. O Senhor está dizendo a Jeremias: eu te formei, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses da madre, eu te consagrei. Guarde essas palavras. Antes de saíste da madre, eu te consagrei. Te constituí profeta às nações. Ei, queridos, isso aconteceu só com Jeremias? Só Jeremias foi consagrado no ventre? Aqui tem muitos também que foram consagrados no ventre. Talvez você não consiga olhar para você e se ver dessa forma. Eu achei interessantíssimo uma coisa que a irmã Antônia, a irmã da pastora, me contou. Ela disse que o Espírito Santo falou com ela estava um pouco atribulada devido a algumas coisas que estavam acontecendo com ela, que ela estava tendo que resolver, e o Espírito Santo ministrando a ela que cuidava dela. Eu cuido de você. E sabe, desde quando eu cuido de você? Desde o cordão umbilical. Olha aí. Desde o cordão umbilical. Gente, cordão umbilical serve para quê? Para alimentar o bebê ainda dentro do ventre. Não é assim? Desde lá, o Espírito Santo já cuida de você. Ele já te alimenta. E você vai perceber nessa palavra que isso é verdade. A palavra nós vamos perceber que isso é verdade. O Espírito Santo não está conosco a partir do momento que você é batizado no Espírito, querido. Ele está com você desde sempre, desde o ventre, tá bom? Aleluia. Nós vamos falar aqui de um assunto que talvez não seja do conhecimento de todos, mas acredito que alguns de vocês já ouviram falar disso. Quem já ouviu falar do voto do Nazireu? Voto do Nazireu. Faz assim, eu ver. Quantos têm conhecimento do voto do Nazireu? Aqueles que não têm conhecimento vão aprender hoje. E toda vida que falar em voto do Nazireu, você vai se lembrar de hoje, tá bom? Deuteronômio não, é Números. Números 6. Números 6. Quando ele disser assim, você sabe o que é o voto do Nazireu? Eu sei, o irmão Oswaldo falou lá no culto. Números 6, capítulo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas nem secas, todos os dias do seu nazireado. Não comerá de coisa alguma, mas que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de Nazireu,
de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixará crescer livremente a cabeleira. Então, o que era o voto do nazireado, querido? Ou o voto do nazireu? Ele era uma consagração ao Senhor. Era você se consagrar ao Senhor. Isso era um voto de nazireu. Você consagrar-se, a fim, está aqui a palavra, a fim de se consagrar para o Senhor. Aí ele dá várias coisas, várias aqui ordens, várias do que você não poderia fazer quando você estivesse perante um voto do nazireu. Existia, querido, duas formas de você fazer o voto do nazireu. Um desses era um voto temporário. Por um tempo, você iria se separar para o Senhor e você ia se consagrar ao Senhor naquele tempo, durante um tempo. E existia um outro tipo de nazireu, que era o perpétuo, ou por toda a vida. Ele era um cara consagrado e separado ao Senhor por toda a vida, para sempre. Alguns faziam o voto por si mesmo, eles optavam em fazer os votos, mas também existem alguns casos que quem fazia o voto era a mãe ou era o pai. E ainda fazia quando ele ainda era criança, ou muitas vezes quando ainda não tinha nem nascido. Tá bom? Então, não tire da cabeça que o voto de nazireu é uma consagração ao Senhor, para se colocar a serviço do Senhor. Eu falei que hoje a palavra é um coração de ministro. Um coração de ministro. Não perca isso de mente. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre um coração de ministro. Mas você deve estar pensando, então essa palavra não é para mim, é só para aqueles que se levantaram. Vou começar a explicar uma coisa para você. A palavra ministro, ela significa servo. Quem aqui é servo de Deus? Agora, qual é a especificação de ministro e servo de Deus? É aquele que está apto a servir ao Senhor, a fazer algum serviço para o Senhor. Se você faz algum serviço ao Senhor, você é um ministro. Vou dar exemplos de ministro aqui dentro. Nós temos ministro de louvor, que estavam aqui em cima. São ministros. Ministro da palavra. Nós temos ministro diaconato, que ministra o quê? Com o seu serviço. Eles estão servindo a vocês, eles são ministros, estão ministrando ao Senhor. Nós temos sentado aqui, vocês podem ainda não saber, mas nós temos sentado, quero apresentar a vocês. Mônica, hoje, e a Selma, minha esposa, hoje, estão aqui, não por acaso sentadas nessas cadeiras aqui, elas são ministras. Mas ministrando o quê? Intercessão, elas estão aqui intercedendo. São intercessoras. Intercessores são ministros do Senhor. Então, são vários tipos de ministro. É aquele que serve, aquele que faz um serviço ao Senhor, é ministro. Se você ainda não serve ao Senhor, ministrando o seu serviço ao Senhor, daqui para mais tarde você vai se identificar como um ministro, vai se levantar dessa cadeira e vai querer servir o Senhor também. Eu creio nisso. E se você ainda não aceitou Jesus, então hoje é o dia, irmão. Porque para ser ministro primeiro tem que vir para ele, tá bom? Olha, voto do nazireu. Existiam algumas recomendações para aqueles que fizessem o voto do nazireu, o voto do narizeado, é um trava-língua. O primeiro dele era não beber vinho. Queridos, quando a gente vê na Bíblia recomendações de ordens, ela tem um porquê. Ela não está ali por acaso. Tudo tem um porquê e um significado especial, um significado muito forte. Então, o nazireu não podia beber vinho. Nada que fosse da uva. Nada da uva ele poderia comer. Por que isso? Querido, esse vinho aqui, ele representa, sabe o quê? A embriaguez do mundo. Aquilo que te tira do teu ponto de equilíbrio, do teu domínio, é a embriaguez do mundo. Aquele que se separa para o Senhor, aquele que se consagra para o Senhor, ele não pode se embriagar com o vinho do mundo. Então era uma das recomendações. Não se embriagará com bebida forte, com vinho do mundo. Por quê? Porque ele é nazireu, ele é consagrado ao Senhor. Compreenderam essa primeira? Segunda, ele não poderia chegar perto de cadáveres, pessoas mortas, nem que esses cadáveres fossem o pai, a mãe ou o irmão deles. Ele não podia chegar perto.
né? Mas por que isso? Querido, cadáver é coisa morta. Representa morte. Totalmente diferente do Deus, porque Deus é o dom da vida. É vida. Deus é vida. Cadáver representava morte. Aquele que é separado, aquele que é consagrado ao Senhor, ele não pode se aproximar de nada que é morto, que gera morte. E aqui nós estamos falando de pecado. Gera morte. Aquele que é separado para o Senhor não pode se aproximar de nada que gera morte. Você é consagrado, você é separado ao Senhor. Nem se embriagar com o vinho do mundo e nem se aproximar de nada que gera morte, nada que é morto. Acho que o vento jogou aqui. Cabelo. Fala-se do cabelo. O cabelo não poderia raspar. Tinha que deixar o cabelo crescer. Agora você imagine um cara que foi consagrado a nazireu por toda a vida. Como é que vai ficar o cabelo dele? Enorme. Muito grande. Bem grande. Mas por que isso? Para que isso? Querido, o cabelo representava a aliança com Deus. Era uma forma de você ter feito a aliança com o Senhor. Ele representava a aliança do teu voto. Representava que você estava aliançado com o Senhor. E aquilo era visualizado pelas pessoas. Naquele tempo, quando se passava por uma pessoa com cabelo bem grande, muito comprido, já sabia que aquele cara era um cara aliançado com Deus. Tinha feito um voto com o Senhor, de consagração ao Senhor. Era a forma de externar a aliança que aquela pessoa tinha feito com o Senhor. Quando eu falo do cabelo bem grande, você se lembra de quem? Pode falar alto. É o mais famoso, né? Sansão. Queridos, eu vou falar com vocês sobre 3 pessoas. Uma delas é Sansão. A outra vai ser Samuel. E a terceira pessoa vai ser João Batista. Aqui eu tenho 3 nazireus. Primeiro, o Sansão. É um exemplo de um nazireu que não guardou o voto. Ele não guardou o voto. Ele não guardou a aliança com o Senhor. O segundo é Samuel, que foi colocado como nazireu. Quem fez, na verdade, o voto foi a mãe dele, Ana. Ainda quando ele ainda era criança? Não. Ainda quando ele não tinha nem nascido, ela fez o voto, dizendo ao Senhor, se tu me der um filho, ele vai ser teu. E assim foi feito com Samuel. Ele foi nazireu antes mesmo de nascer. Ele já estava separado para o Senhor. E quem o separou? Foi Ana? É Deus. Separou antes do ventre. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te consagrei. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te consagrei. Quem é que crê nisso, querido? Quem é que pode olhar para você e dizer, eu sou consagrado antes de eu ter sido gerado no ventre de minha mãe? Quem pode olhar para si e dizer, eu sei, Senhor, que eu fui consagrado, separado para ti, antes mesmo do ventre? Eu vou contar aqui um fato real, próximo, que se diz respeito a mim e a minha esposa. Minha esposa estava no hospital com o meu filho Davi. Levanta aí, Davi. Esse é o meu filho Davi. Estava com ele no hospital quando ele era criança. Qual era a idade? 2 anos. Nesse tempo nós não servíamos ao Senhor, nós éramos católicos ainda. Não tínhamos aceitado a Jesus, conhecíamos pouca palavra. E ela estava lá, no hospital com meu filho Davi, doente de dengue. E a dengue estava bem alta. Os médicos, eles pensavam que ele estava com dengue hemorrágica. Ia fazer exame. E eu não estava com ela, eu estava viajando, eu trabalhava viajando, eu estava viajando. E ela, muito atribulada lá nesse hospital, de repente ela escuta uma voz audível. E a voz diz o quê? Mulher, teu filho não vai morrer. Percebeu aí, irmão? Mulher, teu filho não vai morrer. Uma coisa interessante aqui, só fugindo um pouquinho para que você perceba, que eu achei interessantíssimo nessa história, é porque nós não éramos do Senhor. Sabe como é que o Senhor falou com ela? Mulher, o teu filho não vai morrer.
Mas tu sabe como é que o Senhor fala com ela hoje? Filha. Querida, há uma diferença. Você se lembra também da escrava de Abraão, Ismael, quando ela estava no deserto? Qual foi a palavra de Deus para ela? Mulher, teu filho não vai morrer. Eu vou fazer também dele uma grande nação. Mas ele não chamou Agar, né? Agar, de filha. Por quê? Porque ela não era do Senhor. Ele chamou ela de mulher. A Selma foi chamada antes de mulher. Mas hoje, toda vez que o Senhor fala com ela, diz filha. Quem pode crer nessa palavra que você é filho? É tratado como filho. E além de você ser filho, existem muitos aqui que são consagrados ao serviço ao Senhor, assim como Jeremias, né? E por que é que o Senhor, ainda lá naquele tempo, naquele dia, naquele hospital, falou para Selma, o teu filho não vai morrer? Porque Deus tem promessa, irmão. É ministro. Gerado antes de nascer. Não é porque é meu filho, que eu estou dizendo, mas é porque é ministro. Separado. Quem não conhece a história, eu e a Selma viemos para cá por causa dele. Ele veio primeiro, ainda criança, de 8 anos. Não conhece o que é viver lá fora. Criado aqui dentro da igreja. Quem deu os primeiros passos para ele estar aqui dentro foi ele, não fui eu. A primeira vez que eu coloquei meus pés em uma igreja, é porque eu queria saber que igreja era essa que o meu filho estava indo. Porque uma coisa eu sabia, era melhor ele estar na igreja do que ele estar no mundo. Ele tinha 8 anos. E eu vim para cá por causa disso. Não era essa igreja, era outra igreja. Eu vim para cá por causa disso. Eu queria ver que igreja era essa, porque as pessoas falam muito mal de igreja, falam mal de pastores, e eu também ouvia falar mal. E eu vim para a igreja para saber que igreja era essa que o meu filho estava querendo servir, querendo se engajar com 8 anos de idade. E quando eu vim, o senhor... Olha eu aqui. Ministro consagrado ainda antes do ventre. Separado pelo Senhor. Antes do ventre, como Jeremias. Como você também vai se identificar. Vocês aqui talvez não saibam que são ministros. Talvez não consigam saber. Mas quando eu começar a descrever aqui um coração de ministro para vocês, talvez vocês vão se identificar. Ah, mas eu sou tão criança. Qual é a palavra que Jeremias falou? Ah, eu sou tão criança. E o Senhor não diga eu sou uma criança. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca. E eu sou contigo e tu falará, e tu irá e falará o que eu te disser. Deus chama o quê? Crianças. Nós temos aqui exemplo de muitos que foram chamados ainda crianças. Pois bem, voltando. Estamos falando agora de Sansão. Sansão foi um nazireu também escolhido quando criança, ainda no ventre de sua mãe. E o que aconteceu com Sansão? Primeiro, foi dado para Sansão, eu escrevi o texto, foi dado para Sansão, assim como foi dado para todos os outros, essas mesmas recomendações, de não beber vinho, de não se aproximar de cadáveres ou de coisas mortas, e de não cortar o cabelo, porque o cabelo representava, como eu já falei para vocês, a aliança. Né? Mas todo mundo aqui conhece a história de Sansão. Sansão tinha um ponto fraco. E qual era o ponto fraco de Sansão? Eram as mulheres. Ele não podia ver uma mulher. E essas coisas estão relacionadas ao vinho. Aquilo que te embriaga, aquilo que tira você daquele propósito que o Senhor chamou. Distrações que chamam a tua atenção. Coisas que vão te tirar do foco, vão te tirar do posicionamento que Deus quer que você esteja. Sansão deixou-se levar por isso. Havia uma recomendação que foi dada ao pai de Sansão e à mãe de Sansão. Ele não poderá fazer aliança com mulheres estrangeiras. O que foi que Sansão fez? Casou com mulher estrangeira. E não foi qualquer mulher, foi uma filisteia. Mulher do povo que era inimigo do povo de Israel. Ele se apaixonou por Dalila,
né? E ficou com Dalila. E o que foi que a Dalila fez, todo mundo sabe. Ela foi coagida a tentar arrancar de Sansão o segredo dele. Por que é que ele tinha tanta força? Por que é que ele tinha tanto vigor? Ele sozinho derrotava milhares e milhares de soldados, levava um portão em cima da cabeça. Não era um portão qualquer, era um portão enorme, muito pesado. Como ele conseguia fazer aquilo? Onde estava o segredo de Sansão? Perguntava Dalila. Dalila perguntava a Sansão, por que é que você pode fazer essas coisas? Porque você é uma pessoa diferente, consegue fazer essas coisas. Um ponto aqui que eu quero destacar para você. Você é consagrado ao Senhor, você não é igual, você é diferente. Ah, por que é que eu não posso fazer aquilo que todo mundo faz? Você é diferente. É consagrado, irmão. É chamado ainda no ventre. Por que é que eu não posso ser como fulano? Eu não posso fazer aquilo que Beltrano faz. Todo mundo está fazendo. Porque você é diferente. Deus te chamou, ainda no ventre da tua mãe. Te consagrou. Consagrado é separado para o serviço. Separado para o serviço. E quando você é separado para o serviço, algumas coisas você não pode fazer, querido. Não pode. E uma delas era se aliançar com pessoas que não são do Senhor. Essa lei ainda continua. Essa recomendação ainda continua. Você é de Deus? Você é separado para o Senhor? Serve o Senhor? Cuidado com a aliança de vocês com pessoas que não são do Senhor. Não se aproxime daquilo que é morto, daquilo que está próximo ao pecado, que faz você pecar. Você é separado, ministro, servo. Sansão não obedeceu, não deu ouvido a essas coisas. E o que aconteceu? Acabou revelando o segredo dele a Dalila. Dalila foi lá, passou a tesoura e se acabou todo o poder de Sansão. O poder de Sansão estava no cabelo? Estava no cabelo? Estava onde? Fala, cara. A promessa. Eu falei que o cabelo representava a aliança com Deus. O seu poder, a sua força, o seu vigor, a sua unção está na sua aliança com o Senhor. Ela não pode ser quebrada. Ela não pode ser raspada. Não pode ser jogada fora. Você tem que guardar essa aliança. Guardar. Nada pode atrair você a ponto de você perder essa aliança. Com Sansão aconteceu isso. As coisas do mundo o chamaram, o ganharam, e ele perdeu a sua aliança com o Senhor. Resultado, Sansão foi capturado, lhe cegaram os olhos e o colocaram ele como espetáculo para todos os inimigos verem. Amarraram ele para puxar lá um carro de boi, uma coisa que girava lá, que eu não me lembro o nome agora. Mas todos sabem que na história de Sansão, no fim disso, apesar dele ter errado, não ter guardado o voto com o Senhor, ele pediu ao Senhor que, pelo menos, concedesse a ele, que o Espírito Santo viesse sobre ele mais uma vez. Pelo menos uma última vez. E o que aconteceu? O Senhor concedeu. Ele se agarrou a 2 colunas, empurrou as colunas e ali morreram muitos inimigos daqueles que o prenderam. Mais uma vez. Mas esse não era o plano do Senhor para a vida de Sansão. O plano do Senhor para a vida de Sansão era um nazireu de Deus, um menino consagrado antes mesmo do ventre da mãe por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Nós temos o exemplo de Samuel, querido. Eu falei para vocês do exemplo de Sansão, que foi um nazireu que não guardou o voto, não conservou o seu voto, a sua aliança com o Senhor. Mas nós temos o exemplo de Samuel. Samuel, querido, ele foi oferecido como nazireu pela mãe dele, Ana. E o que é que acontecia com Ana? Ana era estéril, diga assim, estéril. Não podia ter filho. E ela era atribulada por não poder ter filho. E ela chorava, orava e pedia ao Senhor, me dá um filho.
Me dá um filho, Senhor. Ela dentro do templo, chorando, orando ao Senhor, me dá um filho. O Eli, que era sacerdote na época, achou que ela estava embriagada. Ela disse, eu não estou embriagada, meu Senhor, estou aqui angustiada, porque o meu ventre é estéril, eu sou afrontada por uma outra esposa de meu marido, que gera filhos, e eu não posso gerar. E eu queria que o Senhor me abençoasse com um filho. Eli vai, abençoa Ana, pouco depois, Ana dá luz a um menino chamado Samuel. A palavra diz, eu quero que você preste muito bem atenção nisso. A palavra diz que quando Samuel foi desmamado, Ana pegou Samuel, levou até ali o sacerdote, entregou ele para que ele ficasse o tempo todo, por toda a vida, servindo ao Senhor. Ele era um nazireu de voto perpétuo. Era outro, querido, que foi gerado no ventre, antes do ventre. Antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te chamei. Eu continuo perguntando, quantos aqui podem olhar para si e dizer, eu fui chamado antes do ventre? Reconheça isso, querido. A gente se olha para nós e nos achamos pequenos. Jeremias também se achava pequeno, eu sou apenas uma criança. Mas, Senhor, eu sou apenas uma criança. E a palavra do Senhor foi, eu sou contigo. Não diga que você é apenas uma criança. Não diga que você é apenas uma criança. Samuel foi um desses chamados desde o ventre da mãe. Agora tem uma coisa na história de Samuel que chamou a minha atenção demais, querido. A palavra diz que Samuel servia a Eli. Eli já era velho e ele era cego, não enxergava mais direito. Havia um serviço que se fazia no templo que era acender o candelabro. Quantos aqui sabem o que é o candelabro? O candelabro era aquela haste com vários braços, onde tinha vela, e era acendido, e representava a presença do Senhor dentro do templo. E era serviço do sacerdote manter o candelabro aceso o tempo todo, direto, continuamente. O candelabro não podia se apagar. Como Eli era cego e já estava velho, ele incumbiu Samuel, quando cresceu mais, a fazer esse serviço. Agora, o que me chama a atenção, querida, é que a palavra diz, alguns falam, e a palavra diz que ele dormia aonde? Perto do candelabro. Ele não tinha o quarto dele, era o Eli lá no quarto dele e o Samuel deitado perto do candelabro. Sim, irmão Oswaldo, o que é que tem que estar deitado perto do candelabro? Ele era quem acendia o candelabro e não podia. Quando ele ia se apagando, ele reacendia. Ei, querido, o nazireu, o escolhido de Deus, o consagrado, o separado, ele não deixa o fogo apagar em nenhum momento. Ele dorme no lugar da presença. Dorme no lugar da presença do Senhor. Ele dormia no templo, próximo ao candelabro. Você se reconhece como ministro? Olha para você e se reconhece como ministro? Você precisa dormir perto do candelabro. Dormir perto do candelabro. Isso fala de intimidade, querido. Se você quiser ler a história de Samuel, lê a história de Samuel, está escrito no livro de Samuel. Samuel foi um profeta que serviu ao Senhor desde a infância até a sua morte, sem nunca desobedecer a uma ordem do Senhor. Um nazireu de Deus consagrado, que cumpriu sua aliança e o seu voto perpétuo perfeitamente, por toda a vida. É um dos exemplos de nazireu, Samuel. Terceiro nazireu, João Batista. Ainda no ventre de sua mãe, antes mesmo de nascer, veio a promessa que o Rafá falou. Veio a promessa para Zacarias e para a mãe de João, que ele seria um menino
escolhido pelo Senhor para se colocar à frente da vinda do Senhor Jesus. João Batista, ele ia preceder, ia vir à frente, preparando o caminho do Senhor, aplanando as veredas, para que o Senhor pudesse chegar. Queridos, eu tenho quase certeza absoluta que o Senhor está voltando. E aí o que é que a gente tem que fazer? O que é que a palavra diz que nós temos que fazer? Erga a tua cabeça, alegre-se, Maranata, o Senhor vem, está voltando, está chegando. Alegre-se. Existem pessoas já nervosas, ansiosas, preocupadas, porque se fala numa terceira onda, tal de Delta aí, que inventaram mais um nome aí para Covid, Delta. E mais vários absurdos que estão acontecendo. A única coisa que eu sei é que essas coisas nos diz que realmente Jesus está voltando. Mas quando o Senhor está se aproximando, existe uma coisa que é feita pelo Deus. Ele já fez e continua fazendo. Ele levanta profeta para preparar o seu caminho. Levanta profeta para preparar a sua chegada. Ele levanta profeta para preparar as veredas, para aplanar o seu caminho, para preparar a chegada do Senhor. E eu lhe digo, com toda certeza, profetas estão sendo levantados. João Batista está sendo levantado. Aonde? Aqui, ó, TGF. Em todas as igrejas, mas também aqui na TGF. Aqui nós temos Sansão, Samuel, João Batista, crianças, meninos consagrados desde o ventre da mãe, com o intuito de servir ao Senhor de todo o seu coração. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um coração de ministro. Um coração de ministro. João Batista, ainda criança, foi dada todas as recomendações que foram dadas aos demais. Não podia beber vinho forte, não podia se aproximar de corpo de morto. João Batista, ele se vestia igual a todo mundo? Se vestia com pele de animal, pele de camelo. O cara era esquisito. Se vestia de forma diferente. Ele comia o que todo mundo comia? A palavra diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ou coisa estranha. Você queria comer gafanhoto e mel silvestre? Por que isso, querido? Porque o nazireu, o consagrado, o chamado, ele veste diferente, ele come diferente, ele se comporta de forma diferente. E isso pode parecer esquisito para as demais pessoas, mas é porque, de fato, ele foi feito diferente ainda no ventre da mãe dele. E João Batista sabia muito bem para que ele tinha vindo, para que ele tinha sido chamado, qual era o propósito dele. E por isso ele executou aquele propósito dele até a chegada do Senhor. Até a chegada do Senhor. O próprio Senhor Jesus fala a respeito de João, que dos homens nascidos de mulher, não tinha nenhum igual a João. Testemunhou a respeito de João Batista. Um menino consagrado, depois um profeta do Senhor, separado. Nazireu, com um voto, aliançado. Aliançado. Queridos, a aliança com o Senhor, guardada, a sua aliança, você que é ministro, guardada com o Senhor, ela vai te proteger. E ela vai te dar ousadia. Ousadia. Porque a ousadia, querida, ela não vem de nós. A ousadia vem do Espírito do Senhor. Se existe uma coisa que é falada para todos esses que nós estamos falando, é que o Espírito Santo era com ele. E o Espírito Santo era com ele desde quando? Desde o ventre. Desde o ventre. Desde o ventre, querido. Já acompanhava a criança desde o ventre. Isso aconteceu com Samuel, aconteceu com João Batista, aconteceu com Sansão e aconteceu com Jesus. Alguns dizem que Jesus também era nazireu. Outros dizem que não.
Mas alguns dizem também que Jesus era nazireu. Então, queridos, o que é que nós estamos falando? Não esqueça, nós estamos falando sobre um coração de ministro. Esse tempo agora que nós estamos enfrentando, querido, é um tempo de Samuel. É um tempo de João Batista. Não vou falar de Sansão, porque Sansão não guardou a aliança com o Senhor. Vou dar o exemplo de Samuel e vou dar o exemplo de João Batista. É tempo de Samuel. É tempo de deitar-se aos pés do candelabro. É tempo de intimidade com o Senhor. Se você se reconhece como ministro, é tempo de você estar dormindo no templo, na presença do Senhor. Não existe mais tempo a se perder. É tempo de buscar ao Senhor de uma forma mais intensa, de uma forma separada, de uma forma totalmente diferenciada do que estão aí no mundo. É tempo de João Batista, de profetas ousados, que não têm medo de falar aquilo que o Senhor coloca em sua língua para falar. João Batista falava até contra o rei, a maioria dos profetas falava contra os reis quando eles não procediam de forma correta. Aonde é que estava aquela ousadia? Era neles? Não, era no Espírito que estava sobre eles. No Espírito que estava sobre eles. E esse mesmo Espírito que estava sobre eles está sobre eu, está sobre você. Está sobre mim, está sobre você. Não olhe para você e não se sinta pequeno. Guarde aquilo que o Senhor tem dito nessa palavra hoje para se guardar. Não se embriague com as coisas do mundo. Não se aproxime de coisas que vai fazer você se aproximar do pecado, da morte, daquilo que te mata. Não se aproxime. E guarde a aliança com Ele. Porque da aliança, da sua aliança com Ele, é que vem o poder do Senhor dentro de você, que é o Espírito Santo. Estão entendendo isso hoje? Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui. Estamos falando sobre o que, querido? Estamos falando sobre um coração de ministro. Um coração de ministro, querido, ele bate diferente. Que é isso, irmão Oswaldo? Todo coração bate igual. O coração do ministro bate diferente. E é por isso que eu digo que quando eu começar a descrever a respeito de um coração de ministro, talvez você se identifique. Talvez você se identifique. Existem pessoas que elas ficam tão tranquilas em vir para a igreja, sentar no banco da igreja, ouvir uma palavra de domingo, ir para a sua casa, passar a semana toda na sua vida normal e retornar à igreja no outro domingo, sentar na cadeira, ouvir novas palavras, ir para casa, passar a sua vida, a semana toda, vem no domingo, senta novamente. O ministro não. Ele não consegue, querido, levar essa vida. O ritmo dele é diferente, o ritmo do coração dele bate diferente. Ele sente um incômodo. Ele não consegue ficar sem servir ao Senhor, ele sente um incômodo. Há um aperto em seu coração, há um aperto no seu espírito quando ele não está fazendo nada. Quando simplesmente ele está recebendo. Nós não fomos chamados só para receber. Hoje foi dada uma palavra de oferta aqui de manhã, que foi dito que melhor é dar do que receber. Porque aquele que dá é suprido. Suprido de quê? Suprido de amor. E quem está repleto de amor não consegue ficar sentado numa cadeira ouvindo palavra. Ele precisa expressar, lançar aquilo que ele está cheio sobre o outro. O ministro é esse cara. O coração dele bate diferente, a pulsação dele é diferente. Ele até pensou algumas vezes, ele até disse para ele mesmo: eu só quero ser um irmão que senta na cadeira. Eu quero ser um irmão que senta na cadeira. Eu vou para o culto, vou me sentar na cadeira, vou ouvir, vou para casa, vou trabalhar. Não consegue. Não consegue.
Ele está no trabalho, ele está pensando no Senhor e nas coisas do Senhor. Ele está em casa, ele está pensando no Senhor e nas coisas do Senhor. Ele ganha dinheiro, ele corre para ganhar dinheiro, para conquistar os seus sonhos financeiros, casas, carros, mansões. Mas há um incômodo, irmão, há um incômodo dentro do coração dele, porque o coração dele bate de forma diferente. A pulsação do coração dele bate de forma diferente. Não há nada que o deixe tranquilo enquanto ele não estiver fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Esse é o ministro. Esse é o tipo de coração do ministro. É desse coração que eu vim falar hoje aqui. E se você, querido, deveria estar muito feliz com a sua vida, satisfeito com a sua vida, mas existe um incômodo dentro de você que não deixa você quieto, sempre lembrando das coisas do Senhor, sempre querendo que você arranje tempo para as coisas do Senhor, é porque você tem um coração diferente. Teu coração está batendo num ritmo diferente. Você é chamado. Você tem um chamado. E esse chamado vem ainda quando criança. É por isso que eu digo que talvez vocês não saibam que vocês são ministros. Eu quero fazer um alerta a vocês pais, a nós pais, como aconteceu comigo, com a Selma. Você pode ter ministro dentro da sua casa e você não sabe. Você pode estar acalentando no braço o bebê, ministro chamado pelo Senhor ainda antes de que ele se formasse, e você não tem esse conhecimento. E por que é que você tem que ter esse conhecimento? Porque o Senhor disse para todos eles, para todos os pais, de João Batista, de Samuel, de Sansão, que aqueles meninos, eles não podiam ser criados como todos os outros meninos. Existia um jeito de se criar aqueles meninos. Existia um jeito diferente que tinha que se criar aqueles meninos. Isso é responsabilidade de entregar a quem? Aos pais. Você tem um ministro em casa. Nós temos aqui o Davizão. Ficou sabendo que vai ser pai. Ei, irmão, o filho chamado antes de nascer. Já é ministro. Já não pode ser criado como qualquer um. Tem que ser criado de forma diferente. Olhe para o seu filho e veja o que Deus tem na vida dele. Ainda criança, ainda como ministro. E não deixe o mundo roubar isso. Embriagar os olhos do teu filho a ponto que ele não venha a fazer o que o Senhor chamou ele para fazer. Nós somos responsáveis por isso. Somos responsáveis por isso. Eu dou graças a Deus, porque os meus 2 filhos... Cadê o Pedro? Levanta aí, Pedro. Pedro e o Davi. O Davi veio para a igreja sem eu estar na igreja. A vontade do Senhor de chamá-lo era tão grande que não esperou nem que eu viesse. Trouxe ele antes. Aliás, usou dele para que eu viesse. Mas nem sempre acontece assim. E você, pai, é que tem que ser o exemplo para trazer o seu filho. Nazireus, consagrados ao Senhor, são filhos milagres. Filhos milagres. Você tem um filho milagre em casa. Consagrado, separado ao Senhor. Algum tempo atrás o Senhor me deu esse discernimento. Que eu consagrasse a minha família ao Senhor. E eu consagrei a mim, a Selma, Pedro, Milena, que não está aqui agora, que é minha nora, o Pedro e o Davi. E ele me deu esse discernimento, consagre-os. E que consagrar é separar. Separar. Separado para uso. Separado para que o Senhor possa usar. E só é a minha família que é chamada? É não, irmão, a tua também é. Talvez você não tenha aberto os olhos para ver isso. E os teus filhos estão por aí, se embriagando com o vinho do mundo. Vivendo coisas que o Senhor não planejou para que ele viva. Mas é responsabilidade nossa como pai, apontar o caminho desses ministros. Trazer esses ministros para que eles estejam no centro da vontade do Senhor. Ei, ministra.
Vocês conhecem a ministra? Olha aqui. A Onília ali é o ventre abençoado. Vários ministros foram gerados naquele ventre ali. Existe, querido, conflitos. Nós que sabemos do chamado do Senhor, nós que entendemos que somos chamados por Senhor, nós entendemos que somos chamados, mas existem conflitos. Esses conflitos são aqueles processos que o Senhor fala, e a gente passa por muito deles todos os dias. Mas o Senhor diz para a gente, diz para você, diz para mim, diz para você que se enxerga como ministro, você é chamado ainda no ventre. Você não sabe aonde o Senhor vai te levar. A primeira vez que eu vi essa menina aqui, querido, quando eu cheguei na missão, a missão era a igreja que gerou essa daqui, depois se transformou em TGF. Eu vim para o louvor ajudar a mãe dela, ser auxiliar da mãe dela. E ela estava iniciando ali no louvor, tímida. Toda ali no canto dela. Mas quando ela abria a boca, querido, eu era um novo convertido, mas o Senhor dizendo no meu espírito, é ministra. É chamada. Mas ela passa por conflitos. Por quê? Porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, não quer que você sirva ao Senhor. Não quer que você chegue em todo o seu potencial para Deus. E por isso há os conflitos, há os processos. Mas saiba de uma coisa, você é chamada desde o ventre. O Espírito Santo está com você desde o cordão umbilical. Ele cuida de você, ele te alimenta. E o mais importante, querido, de um ministro, não é os dons e o talento. Essa menina é talentosa, Deus deu a ela talento. E não é só para cantar, não. É para ministrar o Senhor também. Ela é cheia de dons, é cheia de talentos. Mas o mais importante que Deus deu para você, Samir, não foi os talentos. O mais importante que Deus deu para você foi um coração de ministro. Um coração de ministro. Você tem um coração separado para o Senhor. Você não sabe onde Ele vai te levar. Eu estou falando dela, mas ao mesmo tempo eu estou falando de você. Você é grande, você pode não se enxergar assim. Pode se enxergar pequena. Mas o que é que a palavra fala? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na fraqueza, querido. Porque é na fraqueza que o poder de Deus opera. Não é do meu talento. Não é porque eu sei pregar. Não é porque eu sei cantar. Não é porque eu falo bem. É por causa do Espírito de Deus que está sobre mim. O Espírito de Deus que foi derramado sobre mim. Existe uma outra coisa importante que eu quero deixar aqui nessa noite para você. Com certeza, essa garota, o Wesley, a Brenda, as filhas da Onília, estão debaixo de oração já faz muito tempo. Muito tempo. E continuam debaixo de oração. Faça isso com seus filhos. Consagre-o e ore por eles. Eu todo dia tenho agora, querido, apresentado a minha família ao Senhor. Todo dia. Todo dia. Falo com o Espírito Santo e digo, eu te apresento meu filho Pedro, meu filho Davi, minha esposa Selma e minha nora Milena. Faz na vida deles, Pai, o que você quer fazer. Derrama o teu Espírito sobre eles. Querido, eu tenho certeza que o Senhor vai usá-los. Porque Ele me deixou certo disso. E não é só comigo, é com vocês também. Você é ministro, o Senhor vai te usar.
já está te usando, mas você vai crescer cada vez que você guardar a aliança com Ele, guardar o teu coração de ministro. O coração de ministro pulsa de uma forma diferente. Como eu estava falando para você, talvez ela já pensou, Senhor, eu queria só ser uma irmãzinha. Eu queria só ficar recebendo, mas não consegue, irmão. Não consegue, por quê? Porque é chamada. O Senhor chamou. O Senhor tem algo grandioso para a vida dela, que eu não sei, ela não sabe, mas o Senhor sabe o propósito e o lugar onde Ele vai levá-la. E a ela basta obedecer, estar sensível aos comandos do Senhor, dormir próximo ao candelabro, dormir próximo à presença do Senhor. Próximo à presença do Senhor. Querido, eu tenho algo para fazer hoje aqui nesse lugar. Hoje nós não temos tantas pessoas, mas eu sempre acreditei que o Senhor, Ele envia quem precisa estar. Não era para o que ficou em casa, é para o que está aqui. Então os que tinham que estar aqui estão e vão receber o que o Senhor quer dar hoje. E eu vou ter a ousadia de fazer aquilo que o Senhor me disse para fazer. Vou pedir aqui a ministra do Senhor para que ministre um louvor enquanto a gente vai fazer algo de fé aqui.